Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor falou da questão do loop eterno, o senhor falou da ressurreição, mas vamos dar um exemplo aqui. Eu perguntar para o senhor, dentro da sua compreensão, como é que o senhor observa isso? Vamos dar um exemplo aqui. Uma criança que moram ali na mesma cidade, são duas famílias, uma criança daquela família nasceu sem os dois braços. Um exemplo, nasceu com uma deficiência congênita por conta de uma gestação, não sei. A outra criança da outra família nasceu saudável e tem uma vida próspera e tranquila. Por que Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele permite com que, não sei se é ele que permite, eu posso até estar falando, o senhor pode me corrigir, por favor, porque eu digo que aqui sempre eu aprendo com meus convidados. Por que aquela criança nasceu daquela situação, com seus braços deficientes, e aquela outra criança nasceu saudável? Por que não foi dado o mesmo jargão às duas crianças? Por que as duas não nasceram sãs? Uma teve que nascer deficiente, a outra teve que nascer normal. Na sua compreensão, por que o senhor entende isso no conceito bíblico? Ok. Então, como é que a Bíblia enxerga o mundo? Qual é a visão da Bíblia para o mundo? A gente vive num mundo caído. O ser humano foi criado perfeito. O que é o mundo caído? Um mundo debaixo das consequências do mal e do pecado. Esse é o nosso mundo. Aqui não é Alice no País da Maravilha. Inclusive, você não nasceu como aquela criança, mas poderia ter tido um infarto ontem. A gente vive no mundo debaixo das consequências do pecado. E as consequências do pecado, não escolhe se é criança, se é adulto. Agora, muitas vezes você tem, por exemplo, imagina um pai vive uma vida devassa, aí ele transa por aí adoidado, aí ele pega DST, aí ele chega em casa e irresponsavelmente transa com a mulher, ele tem um filho deficiente, ele vai culpar Deus. O mundo caído nosso faz com que o homem seja cego, até mesmo de não olhar para as consequências. Tem uma coisa que Santo Agostinho, que é um teólogo católico, ele chamava de os cabeças federais da raça humana. Sabe quando a gente era pequeno que os pais da gente falavam assim, por uns outros pagam? Sim. Pois é. Se tem um karma mais certo é esse, o karma dos outros. O que os cabeças da raça fazem, quem está embaixo acaba pagando muito. Por exemplo, teu pai perde a casa no jogo. A única casa da família. Imagina que você tem 12 anos, tem 10 irmãos, o pai perdeu a casa na mesa de jogo. A única casa da família ele perdeu no jogo. Quem vai sofrer as consequências? A família. A família, né? Pois é. Mas não é justo. Nesse momento aqui, não interessa se é justo ou se é injusto. Interessa que é um fato. É um fato que nós vivemos debaixo das consequências do que outros fazem. Você não tem tanto controle da sua vida quanto pensa que tem. Por exemplo, imagina que o nosso presidente resolveu declarar guerra ao Putin. Ele liga pro Putin falando, ei Putin, guerra aí. Pá, guerra. Quem vai pagar o pato? Todos nós. Todos nós. Mas não é justo. Inicialmente não tem a ver com justiça ou injustiça. Tem a ver com que é um fato. E aí quando você vai mais para trás, quem é o primeiro grande cabeça da raça humana? Adão. Adão era imortal. No momento que ele optou pelo pecado, ali era a raça humana optando pelo pecado, porque a raça humana estava em Adão. Quando Deus fez aliança com Adão, falou, não come disso aqui não. O dia que comer, você vai morrer. O dia que comer, vai dar tudo errado. Quando o diabo sutilmente vem lá e convence Adão e Eva do contrário, e eles optam por aquilo, os seus descendentes pagaram o pato. Agora, a Bíblia também mostra que, por causa de um cabeça, todos se perderam. Ela, que é o Adão, ela também fala do segundo Adão, que é Jesus. Então, a gente tem que sair do primeiro Adão, que é o que nos ferrou, literalmente, né? E ir para o segundo Adão, que é Jesus. E em Adão a gente foi amaldiçoado. Em Jesus nós somos abençoados. O senhor acredita no livre-arbítrio? Eu acho essa pergunta tão engraçada, né? Porque me perguntaram isso lá no outro podcast. Livre-arbítrio é uma coisa muito bonita na universidade, nos livros, na literatura. Na vida real,
Por exemplo, você me falou da criança que nasceu deficiente. Ela teve escolha? Não. Pois é. A Bíblia fala de vários casos de possessão demoníaca. Como é que um possesso demoníaco tem livre-arbítrio? Tem um caso de um possesso que ele era possesso, surdo e mudo. Como é que ele vai ter livre-arbítrio? Como é que ele tem poder de... Como é que uma criança que nasceu no meio da guerra da Etiópia, surda, tem livre-arbítrio? Eu estou falando aqui da vida cotidiana. Agora, o ensino bíblico sobre livre-arbítrio, a não existência do livre-arbítrio é o seguinte. Vamos voltar para o Adão, né? Nosso primeiro cabeça. Quando ele pecou e a raça humana ficou caída, tem gente que acredita assim, tá bom, caiu. Mas não caiu assim caindo, foi uma queda, preservou algumas coisas, preservou o livre-arbítrio, preservou a vontade, porque é isso que livre-arbítrio significa, né? Vontade livre. Preservou a vontade. Mas quem tem uma visão mais radical, diz, rapaz, não, caiu tão feio que até a vontade foi corrompida. Por exemplo, você pode decidir nunca mais pecar? É difícil. É difícil. Você é livre para dizer, nunca mais vou pecar. É uma escolha. Mas você é livre para fazer isso? Só livre para fazer isso. Vai fazer? Não. Então não é. Não. Jesus, que é o nosso exemplo é Jesus, ele diz assim, ó. Todo que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia não apresenta um homem livre, feito uma pluma. Não, ela apresenta um homem ferrado, cego, né? Obscurecido no entendimento, escravo do diabo. É exatamente o contrário. Você sabia que o livre-arbítrio ele une todas as religiões? Se você arrochar mesmo, todas as religiões, menos o cristianismo, acreditam em livre-arbítrio. E quando eu estou falando menos o cristianismo, é que tem uma boa ala do cristianismo que ainda acredita. Eu sou dos que não acreditam. Eu sou do que seria chamado de calvinista, né? É que o homem nasce escravo do pecado. O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Mas se ele nasce escravo do pecado, como é que ele vai ser salvo? Então, Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, ou segundo Adão, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele continua ainda sendo escravo do pecado. Mas agora o jogo mudou. Porque ele tem uma consciência. Ele tem uma consciência do que desagrada a Deus. Ele tem uma tristeza. Por exemplo, o cara bruto, escravizado no pecado, ele não se entristece quando ele peca. Tanto faz. Tanto faz trair, matar, roubar, mentir pra mãe. Tanto faz, entendeu? Ser pedófilo, ser um escambau. Tanto faz. Ele não tá nem aí. Quando ele conheceu Jesus... ele agora tem uma outra sensibilidade. É diferente. Ele tem a natureza pecaminosa, ele agora entende que ele tem que tomar esse bicho. Ele tem que lutar contra ela. A Bíblia diz assim, faça morrer sua natureza pecaminosa. Faça morrer. Eu não posso fazer morrer para sempre. Porque amanhã ela ressuscita. Não é fácil, não. Mas eu posso fazer morrer hoje. Então, como no AA, é um dia por vez. É um dia após o outro. A vida cristã vivida intensamente, ela leva a sério o pecado, o conceito de pecado. Mas o cristão também ele tem uma esperança que eu acho muito bonita. Quando eu era criança, eu ouvia os hinos antigos, né? E tinha um hino chamado assim, Primeiro quero ver meu Salvador. A música falava, lá eu quero ver Daniel, quero ver Moisés, eu quero ver não sei o quê, mas primeiro eu quero ver meu Salvador. A minha expectativa é um pouquinho diferente. A minha expectativa é que, primeiro eu gostaria de saber como é viver num corpo sem a natureza pecaminosa. Que é isso que vai acontecer na salvação, né, na ressurreição. É ter o corpo que Jesus tem hoje. É ter o corpo que Adão tinha no Jardim do Éden. Desculpa, só para me entender. O que é a salvação? A salvação é você entender que na eternidade tem dois destinos. Uma morada com Deus e seu Filho e os anjos e os salvos de todos os tempos, ou uma condenação eterna. Não é um looping, essa coisa tem tempo para acabar. Ninguém vai ficar girando, segundo a visão bíblica. Reencarna, volta, pega o dharma, pega o karma, nasce deficiente, nasce rico, nasce pobre.
Igual o filme lá do Chicó, né? Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô Tô pobre. rico, tô pobre. Então, tô bem encarnado, tô mal encarnado, tô bem encarnado. Esse loop não existe. Essa coisa tem tempo para acabar. E aí, na salvação, a esperança é você vai viver, ter o prazer infinito e eterno de viver num corpo sem a natureza pecaminosa. Porque esse nosso corpo aqui é de humilhação. Totalmente. Às vezes, nem uma dieta você consegue fazer. Né? Mas por que foi dado esse corpo pra gente passar por essa Então, situação? acabei de dizer. Deus criou o homem perfeito e fez a aliança do Jardim do Éden. Falou, ó, não, não toca aqui. E foi ali que ele se corrompeu. Foi ali que lascou. Foi ali que ele se corrompeu. Total. Entendi. E como Adão era o cabeça, corrompeu a raça. Pois é, mas ali não foi culpa da mulher, não foi? Olha, o Adão quis deixar... Ó, os canceladores vão dizer que tu é machista. Não, eu digo assim, porque pela história bíblica, diz que Adão, a cobra, ela influenciou a mulher, tanto que quando quando ele come do fruto proibido, que Jesus diz, Adão, o que fizeste? Ele responde, disse, foi a mulher que me deste. Sim, que mas ele comeu a força? Não, claro, não, de forma nenhuma. A Bíblia diz... Ele comeu porque a gente tem a carne fraca para mulher. Pois é, então... A verdade. A mulher vem com voz de bebê. Vem com vozinha meio assim, quando ela vem pedindo assim, na verdade, o Deus perguntou, o que é isso que fizeste? E o Adão falou, foi a mulher. Aí Deus perguntou para a mulher, o que é isso que fizeste? Foi a serpente. Aí foi eu jogando a culpa pro outro. A piada diz, Deus perguntou para a serpente, o que é isso que fizeste? Foi a minhoca. Essa eu ainda não tinha escutado não, mas não. É boa, essa é boa.